Então vamos para a nossa segunda aula e nessa aula a nossa investigação é se há um mundo imaginal cristão. E eu separei aqui cinco propostas de equivalência ou de aproximação, talvez até mesmo de apropriação desse conceito. E para cada uma dessas cinco posições a gente vai precisar ter uma certa fundamentação. É claro que nesse vídeo eu pretendo trazer uma pincelada assim muito sumária de cada uma das cinco posições e nas próximas aulas eu pretendo desenvolver cada uma das cinco com mais detalhes e assim eu acho que vai ser extremamente interessante, né? Dentro da hipótese de se há um mundo imaginal, aí sim, né, analisar histórias como São Jorge e o Dragão, como Santa Marta e o Dragão do Rio, como os unicórnios que Santa Hildegarda via. E na verdade, assim, eu juntei um material muito rico de visionários medievais, né, principalmente medievais. Mas claro, a gente tem, né, alguns autores místicos mais recentes na tradição cristã que também valem ser analisados. E eu acho que vai ser extremamente interessante a gente fazer isso depois da fundamentação, né, que essa aula vai trazer. Claro, se você está assistindo essa aula pelo YouTube, eu digo para você considerar fazer parte da nossa assinatura, se tornar um dos meus alunos, visto que essa aula é uma aula gravada que eu estou disponibilizando no YouTube, mas essa aula faz parte do seminário de simbólica, do material gravado do seminário de simbólica, que é uma das nossas atividades na assinatura do clube. Se você não sabe o que é o Clube Carvalho é uma comunidade que eu criei e queira Deus que cresça, onde eu pretendo estudar com aqueles que estiverem comigo de maneira séria filosofia, arte e religião. Né? A nossa orientação é orientação católica, eu deixo isso claro. Né? Se isso não é um problema para você, por favor, considere fazer parte, até porque a partir desse material você vai ter uma noção mais ou menos de como são as nossas conversas. Né? Nessa aula, a gente vai investigar cinco propostas e eu vou tentar mesclar, né, o tom meditativo com o tom de exposição. Então, aqui, né, dessa vez, eu já trouxe alguns textos, né, que servem tanto de biografia, mas, como eu tinha dito na última aula, eu tenho uma bibliografia muito extensa sobre esse tema e ela estará toda disponível para os assinantes. Então, vamos começar a nossa investigação. E a minha proposta inicial, para a gente começar a pensar nisso, é trazer essas listas de potência da alma que, assim, as potências da alma sempre foram um tema que me fascinaram muito. E dos temas de filosofia medieval, deve ser o tema que eu mais estudei, que eu mais me detive. Né? Então, tive chance de estudar vários autores, tentando entender a teoria antropológica e psicológica deles. E eu trouxe aqui algumas listas porque eu penso que olhando para essas listas, a gente já vai ter uma noção de que o termo imagem, a gente quer fundamentar um mundo imaginal. Precisamos entender o termo imagem, a extensão semântica do termo imagem. E eu penso que essas listas, eu não vou me deter tanto, são uma ótima maneira da gente enxergar como que a compreensão dos filósofos, desde Aristóteles, que é aquele que primeiro propõe uma lista de potências da alma, como que esse termo ele é estendido e ele é compreendido sobre várias óticas a partir de filósofos. Então eu trouxe listas aqui gregas, pagãs, eu trouxe listas uh, cristãs, eu trouxe listas islâmicas e até hebraicas. Né? Por exemplo, Judah Halevi é um filósofo judeu. Então vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas que chamam a atenção. A base é comum, tá? Os nomes são parecidos, as listas são parecidas porque a base é comum, a base é aristotélica. Né? Mas veja na primeira lista, né, do Avicena, que é uma lista apenas de três potências, né, como que a imaginação ela aparece sem distinção do sentido comum. Então, por exemplo, quando você vê essa lista aí, está numa ordem de importância, né, o sentido mais baixo é aquele que aparece primeiro, até o último, que vai ser o sentido mais espiritual. Veja que na primeira lista do Avicena, a imaginação faria parte, seria uma espécie de operação de uma potência única com um senso comum.
Então você tem na segunda lista, né, já uma distinção, o senso comum é uma coisa, a imaginação enquanto retentiva é outra. Né? Agora veja aqui a quarta lista, né? Senso comum e retentiva, né, que é um termo que às vezes é usado para imaginação, né, aparecem como uma potência só, porém ele distingue, né, uma imaginação compositiva e diz que a imaginação compositiva seria mais espiritual que a memória. Né? Isso é bem interessante. Né? Já na quinta lista, o Avicena entende a imaginação como um termo sinônimo. Ele tem uma distinção ali de imaginação retentiva, que ele chama de formativa, mas ele chama a imaginação simples, né, apenas a imaginação, de sinônimo de cogitativa. Essas listas, boa parte delas, algumas eu colhi estudando diretamente esses autores, mas essas listas, conforme vocês estão vendo, eu tirei de um artigo, né, chamado Internal Sense, do Wolfson, e para mim ele teve interpretações muito ruins, né? O material que ele levanta é interessante, mas ele teve interpretações muito ruins. Porque tanto o Avicena quanto o Santo Alberto, no lado cristão, eles são autores que se destacam por uma característica. Diferente de Santo Tomás, que é sempre coerente com a teoria psicológica dele, ou seja, em todos os livros de São Tomás você vê a mesma lista de potências da alma. Avicena e Santo Alberto, eles variam. E para o Wolfson isso significa que eles mudaram de ideia. O Wolfson, listas diferentes de potências da alma significam que esses autores amadureceram o seu pensamento. Bom, é uma possibilidade e do ponto de vista acadêmico é uma possibilidade que faz bastante sentido. Né? Os acadêmicos tendem a dividir os autores que estudam em fases, né? Como se todo mundo, todo pensador, todo filósofo tivesse que necessariamente ser um Schelling que vai amadurecendo e mudando de ideia. Eu não sei se essa é a melhor proposta de interpretação. Algumas dessas listas do Avicena você encontra em livros de medicina, outros em livros de filosofia, de metafísica, e eu prefiro entender, né? Há outras listas aqui, eu prefiro entender que esses autores entendem esses termos com uma certa flexibilidade, de modo que, dependendo do contexto, dependendo da apresentação, é possível que essas listas, né, variem, né, porque essas potências internas elas não são instâncias tão claras, né, tão fáceis de experienciar, de modo que é possível tratá-las assim de maneira mais flexível. Né? Aqui você tem a lista de Averroes, que é a lista que influencia São Tomás, né? Veja que é bem parecido. Senso comum, imaginação, ele é o primeiro autor que engloba tudo que os autores anteriores chamam de imaginação, porque tinha autores que chegavam a ter, nas potências internas, três potências distintas, todas chamadas de imaginação, como um tipo de distinção. Né? Então, a imaginação retentiva é uma coisa, imaginação compositiva é outra, imaginação cogitativa é outra. E é o caso do Maimônides, né? A imaginação retentiva, imaginação compositiva, e isso aborrecia o Averroes. São uma das coisas que aborrecia muito o Averroes, e ele tentou enxugar. Ele é um dos autores que tenta enxugar essa terminologia. Né? O Averroes é um dos sujeitos que influencia muito o Santo Tomás em termos de psicologia. Em termos de metafísica, né, Santo Tomás era muito crítico às propostas do Averroes, mas na psicologia a gente tem que admitir que há uma influência assim, inegável. Aí eu trouxe duas listas de Santo Alberto, você encontra pelo menos quatro na obra dele, né? Você veja como varia. Senso comum seria sinônimo na primeira lista de fantasia, isso é muito interessante, né? Muito interessante. Daí ele teria a imaginação retentiva ou imaginácio, né? A imaginação compositiva ou imaginativa, e aí no caso ele está variando, né, no sufixo. E isso varia, veja, né, como ele já faz uma distinção mais clara no livro da apreensão, né, onde há o senso comum é uma coisa, então a imaginácio, né, é outra. A imaginácio e imaginativa já não variariam, né, como nomes de potências diferentes, mas como nomes da imaginação retentiva. E assim, a gente poderia desenvolver bastante essas listas. Eu acho que eu ainda tenho mais uma aqui, né, isso aí. A gente poderia é, 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 pensar, né, muita coisa aqui, mas eu fico com a lista do Beato Lúlio para destacar, né, porque porque o Beato Raimundo Lúlio,
ele é um dos poucos. Eu acho que eu só posso falar isso dos grandes autores escolásticos. Há quem questione se o Lúlio é escolástico ou não. Saudações aí ao professor Carlos Alberto, né, que prefere distinguir a escola luliana das demais escolas chamadas escolásticas. Mas dos medievais como um todo, eu acho que só poderia falar isso do Beato Raimundo Lully e do Roger Bacon, né, que dos grandes autores, eles eram os únicos que liam, né, em árabe e persa. Então a recepção que eles fazem da filosofia islâmica, a gente pode dizer que é de uma qualidade maior. Né? É de uma qualidade maior. Então, se Santo Alberto ou se Santo Tomás entenderam de maneira muito específica ou deslocada ideias como do Averroes, do Avicena, poderia ser explicado a partir disso. Né? Eles liam traduções que não necessariamente eram as melhores. E veja que a recepção do Beato Raimundo Lúlio dessa perspectiva, assim, eu estou pegando apenas um livro. Essa lista eu tirei do livro da Ascensão e Descensão do Entendimento. Né? Eu não duvidaria que o Beato Raimundo Lúlio também variasse na sua proposta psicológica ou antropológica de potências da alma. Mas ele deixa bem claro, no livro da Ascensão e Descensão do Entendimento, que para ele, né, e isso me parece uma recepção bem inteligente da filosofia islâmica, que para ele coisas como apreensiva, apetitiva e estimativa podem ser ditas como subfaculdades, subpotências, ou como mesmo operações da imaginação. Né? De modo que haveriam apenas três potências da alma, né? O senso comum mais próximo dos sentidos, a memória mais próxima do espírito, né? Da inteligibilidade, e no meio termo, né? Na esfera intermediária, a imaginação em si tomando essas outras funções. Porque se você observar nessa lista, né, a imaginação ela chegou. Né, se observar todas as listas, você pode voltar no vídeo depois. A imaginação, dependendo do autor, chegou a ser sinônimo de todas as potências. Então há autor que diz que senso comum e imaginação são sinônimos. Há autor que diz que imaginação e cogitativa são sinônimos. Se você vê a lista do Maimônides, por exemplo, ele suprime a memória. E aí, por que ele suprime a memória? Porque a explicação dele era que a memória é uma potência, é uma operação da imaginação. Então, quando nós nos lembramos, segundo Maimônides, pela imaginação. Então, todas essas instâncias trazidas por Aristóteles, parênteses, né? Se o sentido comum era tratado como potência da alma em Aristóteles, isso é bem questionável. Né? Mas todas essas instâncias, trazidas ou influenciadas pela filosofia aristotélica, todas elas já foram chamadas de imaginação. Então isso levanta algumas questões. Né? Por que o termo imaginação, diferente desses outros termos, é um termo tão flexível? Claro que você pode entrar aqui no mérito de que autor está sendo mais unívoco, que autor está sendo mais equívoco, quais dessas teorias são mais assertivas, são mais fiéis à proposta aristotélica. Claro que você pode entrar nessas questões, mas eu prefiro enxergar isso como uma possibilidade dentro do campo semântico da palavra imagem. Né? Que uma vez que nós pensamos que é uma potência, há uma faculdade, há uma capacidade interior na alma de lidar com imagens, né, de processar imagens, de reter imagens, formar imagens. Esse campo ele pode ser visto sob vários ângulos, né? De modo que o ângulo que você está olhando, né, te permite aproximar essa instância chamada imaginação a, a essas outras, né, operações, né, que a alma faz. Mas veja, para a gente fundamentar a nossa reflexão, e então eu poder apresentar essas cinco propostas de aproximação, de equivalência ou de apropriação do mundo imaginal na tradição cristã, é necessário que a gente pelo menos sustente duas coisas. Duas coisas. Primeiro é se há espaço na tradição cristã para falar numa cosmologia triádica. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque se na tradição cristã apenas há uma cosmologia dicotômica,
Então há um mundo sensível e há um mundo inteligível. Por necessidade da sistematização da coisa, de como a coisa está sendo sustentada cosmológica e metafisicamente, o mundo imaginário é impossível. Então a gente tem que se perguntar se há espaço, se há bons filósofos, grandes filósofos na tradição cristã que sustentam uma cosmologia ternária. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é se um plano intermediário, se algum autor, algum grande autor pensou num plano intermediário que estaria mais próximo do que foi estabelecido na tradição filosófica como imagem, tanto na alma quanto na cosmologia. Tanto na alma quanto na cosmologia. Né? Então, acho que os dois grandes autores que eu me basearei, talvez não nessa aula, né, mas nas aulas seguintes, onde a gente vai aprofundar a, toda essa temática. Ah, e também, né, se utilizar para analisar histórias, né, mitos, lendas, que aí, se há um mundo imaginal, o fato de mitos e lendas cristãs não serem históricas não significa que não aconteceram. Eu lembro que eu fiz um post uma vez da história de Santa Marta e o Dragão, né, porque teria a história de Santa Marta, depois da morte de Cristo, ter ido para a França, né, e o povo, a comunidade, né, onde ela passou a morar, sabia que ela era uma santa, mas ela não tinha conseguido converter ninguém, né, ainda. Foi ela, foi Santa Maria Madalena, foi São Lázaro, foi São Maximiano, que era o confessor dos outros três. E um certo dia pediram para Santa Marta para resolver um problema. Né? Havia um dragão na floresta que matava as pessoas. Né? Um dragão, né? Dragões não existem. E a história diz que Santa Marta, né, teria mostrado uma cruz para o dragão. Teria ido na floresta, encontrou o dragão, ele estava matando o homem, mostrou uma cruz para ele. E o dragão foi imóvel. Daí ela conseguiu amarrar o dragão no cordão que ela carregava e trouxe para a cidade, e o povo conseguiu então matar o dragão. Aí eu lembro que eu fiz um post sobre essa história lá no canal do Telegram, e um sujeito comentou: "Ah, mas isso aí é lenda, isso aí não serve para nada." A minha resposta foi exatamente essa que eu acabei de falar, né? Olha, se isso não aconteceu na história, não significa que não tenha acontecido em algum outro lugar. Então, se há um mundo imaginal, esse lugar estaria garantido. Então, a gente vai analisar histórias, né, a partir dessa fundamentação. Bom, a gente precisaria, né, então, de uma cosmologia ternária, triádica. A gente teria que encontrar bons autores da tradição cristã que proporam algo assim. E se haveria nessa cosmologia triádica ou ternária, um plano intermediário, seja na alma, seja, né, na cosmologia, que se caracteriza por imagens. Né? Eu acho que os dois grandes autores que a gente pode, né, considerar seriam, né, exatamente São Boaventura, né, São Boaventura e o Ricardo de São Vitor. Né? Ricardo de São Vitor que está aí nessa iluminura. Né? Então, vamos tentar entender, né, essa, essa, essa fundamentação. Né? Então, aqui eu tenho um trecho do Brevilóquio, né? A referência está aí. Então, vamos ler e tentar entender, né, se isso se confirma. Né? De tudo quanto se disse, pode-se coligir que a criação do mundo é como um livro, no qual resplandece, representa-se, lê-se a trindade criatora em 3 graus de expressão, a saber, como vestígio, como imagem, como semelhança. O vestígio encontra-se em todas as criaturas, a imagem só nas intelectuais, isto é, nos espíritos racionais, a semelhança só nas deiformes. Por elas, o entendimento está destinado a subir gradualmente, como que por degraus, até o princípio soberano, que é Deus. Opa! Né? Então, né, a gente teria aqui, né, teríamos matado, né, 2 coelhos numa cajadada só, mas vamos seguir. Né? Outro trecho de São Boaventura, agora do itinerário da mente até Deus. Todo esse mundo sensível, então, com os seus 3 gêneros de ser, entra na nossa alma pela percepção. Notemos, no entanto, que as coisas sensíveis, que são as primeiras a penetrarem na alma pela porta dos 5 sentidos, sendo exteriores e materiais, não entram pela sua substância material, mas unicamente pela sua semelhança ou imagem. Essa imagem, olha que interessante,
Essa imagem se forma primeiramente num lugar intermédio e distinto. Daí passa aos órgãos externos, estes a transmitem no sentido interno e daqui passa a faculdade perceptiva. Quando eu li esse texto no Boaventura, eu duvidei da qualidade dessa tradução, né? Principalmente por conta do termo intermédio, né? O que deveria haver no original. Isso vocês podem conferir, tá? Vocês podem ir atrás do livro no original e conferir. Eu acho que essa é uma boa tradução. Eu acho que essa é uma boa tradução. Porque a pergunta que eu me fiz foi: esse lugar intermédio que o Boaventura está falando é intermédio do percebedor e da realidade, ou um lugar intermédio na realidade, visto que ele falou de um plano triplo? Né? Então fica ambíguo, fica ambíguo. Mas você lê no latim e fica claro que ele está falando de um plano intermédio fora, né, que ocorre, né, as imagens estão lá, né, e elas, ou seja, se há imagens num plano intermédio da realidade, antes da percepção pelos sentidos, da faculdade perceptiva, fica claro que as imagens são independentes. Né? Algo que dá para ser chamado de imagem é objetivo, independente da percepção, ou seja, nem todas as imagens são formadas pela imaginação, ou pelo menos para um certo sentido de imagem, que são coisas que a gente vai pensar com mais detalhe hoje, né? Com mais detalhes hoje. E de energia. Acho que não vai faltar energia. Se faltar, vou ter que gravar isso aqui do zero. Vamos continuar. Então, representando a primeira posição, que eu acho que assim seria a maneira mais fácil, mas também a mais fraca de dizer que existe, né, um mundo imaginal cristão, é porque você tem autores, digamos assim, mais marginais. Não estou aqui falando isso, né, de maneira pejorativa a alguém como Marcelo Fitino, mas o fato é que, em comparação aos escolásticos, o pessoal que aparece na Renascença, esse pessoal mais ligado à alquimia, se trata de autores, né, de um escalão menor. Né? Então, mas assim, acaba sendo muito fácil sustentar um mundo imaginal, assim, apenas transpondo o que o Corban sistematiza dos platônicos persas, porque os alquimistas, né, medievais e renascentistas, eles possuem uma faculdade específica, né, que equivaleria a Kayal, a imaginação espiritual, que é a imaginatio vera. Né? Eles falam de planos intermediários, eles falam de imagens, né, que subsistem fora da alma. Então, acaba sendo muito fácil. Né? Então, você teria o Fitino, você teria o Pico della Mirandola, você teria o Giambattista Vico, você teria o próprio Giordano Bruno, você teria o Paracelso, você teria o Cornélio Agripa, muita gente, né? Muita gente para sustentar isso. E se você ampliar para os românticos, né, encontrando, por exemplo, William Blake, né, encontrando, por exemplo, Schelling, ah, ah, você continua encontrando os platonistas de Cambridge, né, os platonistas de Cambridge, que eram um grupo protestante. É muito fácil, né? Seria muito fácil sustentar isso. Então, apenas a título de exemplo, eu trouxe aqui alguns textos do Fitino, né? Não vou comentar porque me parecem muito claros. As representações do raio divino se chamam, nos anjos, paradigmas e ideias, nas almas, razões e noções, e na matéria do mundo, imagens e formas. Isso é bem interessante, né? Porque o Fitino toma praticamente aqui, ipsis litteris, a cosmologia islâmica. Tá? Porque é muito difícil você encontrar grandes autores da tradição cristã, tanto ortodoxa oriental quanto a romana ocidental, a ideia de esferas da realidade tratadas como intelectos separados. Tá? Mas no momento em que ele diz que os paradigmas e ideias, aquilo que Platão chamava de paradigmas e ideias, na verdade, é o raio divino para a mente dos anjos, então não é a mente de Deus, como diria Santo Agostinho, né, mas é a mente dos anjos, ele está tomando praticamente ipsis literis a cosmologia islâmica. Né? Aí você tem aqui um trecho maior, é bem interessante, tá? Por isso que eu quero ler ele por inteiro, é bem interessante, mas eu também não vou comentar. Né? Os egípcios imitando a natureza do universo e a potência demiúrgica dos deuses, também revelam por meio de símbolos certas imagens de noções místicas e arcanas,
Do mesmo modo que a natureza exprime suas razões ocultas em formas visíveis, quase como por símbolos, e os deuses manifestam a verdade das ideias em imagens evidentes. Vendo que todos os entes superiores se comprazem com aquilo que lhes é semelhante nas realidades inferiores, e desejando assim camulá-las com o bem, segundo suas forças, por meio da imitação, eles oferecem, na medida do possível, um modo de agir conveniente aos entes superiores, introduzindo mistérios ocultos em símbolos manifestos. Ao interpretá-los, deixa de lado as palavras e apreende o significado. Quando em seus cultos dizem lodo, entendem com isso este corpo do mundo e a matéria, e a virtude geradora que nele está inserida e que se encontra como agitada em fluxo contínuo. Entende também a causa principal estabelecida como fundamento dos elementos das virtudes elementares. Assim, olha só, o próprio Deus, sendo causa da geração e de toda a natureza, e de todas as virtudes que estão nos elementos, na medida em que está acima de todas as coisas, ele que é imaterial, indivisível, imóvel e ingênito, que é tudo por si mesmo e tudo em si mesmo, precede e conduz todas essas coisas abrangendo-as em si. Pelo fato de abarcar todas as coisas e comunicar algo de si aos entes mundanos, Deus resplandece através deles. Mas porque está acima de todas as coisas, brilha como separado de todos os entes do mundo, procedendo nas alturas por si mesmo. Isso é confirmado pelo símbolo seguinte, que representa Deus sentado sobre o lótus, isto é, sobre uma planta, para indicar que Deus, em virtude de sua soberania, ultrapassa o lodo do mundo e não toca ao governar, mas exerce soberania intelectual e empírea. Tudo no lótus é circular, tanto seus frutos quanto suas folhas, indicando assim a ação circular da mente, que sempre se comporta do mesmo modo. Deus, portanto, subsiste em si mesmo acima dessa atividade, superando tal soberania, santo e venerável, e repousando plenamente em si, o que é indicado pelo ato de sentar-se. De modo semelhante, quando introduzem Deus como timoneiro, indicam com isso a soberania que governa o mundo, pois assim como o timoneiro ou leme, como que separado, com mínimos movimentos rege e dirige a nau, assim Deus, acima do mundo, produz causas primeiras dos movimentos a partir dos princípios primeiros da natureza. Como todas as partes do céu, os signos do zodíaco, todo o movimento do universo, o próprio tempo segundo o qual essas coisas, outras superiores, eu pulei um link, né? O próprio tempo segundo o qual o mundo se move e, enfim, o conjunto dos entes contidos no todo recebem as potências que emanam do Sol, algumas entrelaçadas com essas coisas, outras superiores a tal mistura. Por isso, o modo simbólico de significação representa também essas potências. Ele mostra, por palavras, que o Sol se configura de acordo com os signos zodíacos e que suas formas variam segundo as horas. Demonstra, ao mesmo tempo, sua transmissão imutável, inteira e simultânea em todas as coisas. Mas como as coisas que o recebem se voltam de modos diversos, em torno do dom indivisível de Deus, e recebem do Sol potências multiformes segundo sua natureza própria e seus movimentos, por essa razão, a doutrina simbólica quer aproximar-se, por meio dos múltiplos dons do Deus Uno, e aderir, por meio das potências multiformes, à potência única de Deus. Por isso, diz que ele é um e o mesmo, mas prevê, naqueles que o recebem, mudanças de formas e configurações. Diz, portanto, que ele varia segundo os signos do zodíaco e segundo as horas, como se tais variações se produzissem em torno de Deus conforme os diversos recipientes aos quais recorrem nas preces dirigidas. É interessante, né? Além de falar de uma realidade imaginal, de uma realidade intermediária, ainda esse texto serviria para sustentar uma teoria do simbolismo, né? Uma teoria do simbolismo, digamos assim, cristão renascentista. Né? Mas vamos para uma segunda proposta. Philip Sherrard é um autor ortodoxo, há quem chame ele de teólogo, muito próximo dos círculos perennialistas, né? Foi muito próximo do Henrique Corbin e de outros autores da corrente perennialista, era ortodoxo. Né? Principalmente no livro Human Image, World Image, eu acho que fica assim bem claro que a ideia do Philip Sherrard, por isso que eu não vou comentar tanto, é apenas uma apropriação da teoria dos nomes divinos do Ibn Arabi. Né? Então, o Philip Sherrard vai utilizar um termo de som máximo confessor, né, os logoi divinos, né, os logoi divinos, para sustentar um plano onde os nomes divinos, né, como que se efervescem, né, através de imagens, e esse plano, aí vocês vão ver como que a proposta do Philip Sherrard é muito próxima das seguintes duas propostas.
teria, né, seria baseado numa distinção. Por exemplo, se você retoma o Ibn Arabi, né, o Ibn Arabi tinha a ideia de que entre Deus e o mundo há a terceira entidade, que não é nem Deus nem o mundo. E na terceira entidade se daria, né, uma instância que como que conecta Deus às criaturas, entre outras coisas, através de imagens. Né? E aí vocês podem procurar o livro. Assim, eu sugeriria estudar o próprio Ibn Arabi, porque eu não vejo nada original na teoria do Sherd, a não ser tentar dar uma roupagem cristã a uma teoria bem, bem, bem sustentada, né, num autor islâmico. A terceira proposta, essa, muito interessante, né, é do Andrei Plesso, não sei se assim se pronuncia esse S com essa cedilha, não sei nem que o nome desse canal. Andrei Plesso é um romeno, né, ele é ortodoxo, ele está vivo, e o Plesso tem uma proposta muito interessante, muito interessante. Né? Há um artigo dele de angelologia, há um artigo do Plesso de angelologia, onde ele faz reflexões e aqui eu quero me deter um pouco mais. Né? Aqui eu quero me deter um pouco mais. Né? Eu estava até expondo mais rápido para chegar logo nessa posição, que é uma talvez seja a minha posição preferida dessas cinco. Ah, olha só, ah, eu gosto muito da maneira como ele iniciou. Na verdade, é uma conferência, né? É uma conferência do Plesso sobre os anjos. Ah, e eu gosto muito da maneira como ele iniciou essa conferência, por causa do tom existencial que ele traz. Então, o Plácido diz assim: olha, a realidade humana atual, nós, homens modernos, nós somos confrontados o tempo todo com o fato de que existe um outro mundo. Pode ser que alguns de nós tente ignorar, tente fugir, mas o fato é que a gente sabe que há um outro mundo. E a gente tenta convergir, a gente tenta convergir os nossos valores, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer como sentido da nossa vida, os nossos sonhos, a esse outro plano. Então, a gente, né, facilmente coloca em termos a vontade de Deus, né, o melhor de Deus para mim, aquilo que na verdade são os nossos sonhos, né, os nossos valores, os nossos objetivos na vida. Isso, por um lado, revela, né, que a gente não consegue se desfazer da ideia de um lá, né, ele usa esse termo o tempo todo, né, há um lá, um outro mundo, mas revela também uma miséria, né, uma miséria que é de nós não conseguirmos nos entregar a esse plano totalmente. Né. A gente converge aquilo que a gente considera mais valioso nesse plano, ou tenta convergir. Mas a verdade é que a nossa miséria atual, preste atenção nisso, a nossa miséria atual é de que nós somos incapazes de imaginar na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, por mais que o outro mundo, a ideia do outro mundo nos atravesse, nós somos incapazes de imaginar a escala de valores real, a escala real de valores desse plano. Em outras palavras, a gente costuma macaquear o que a gente aprende com a religião. Então a religião tem valores, tem propostas, tem ética, tem ideias, tem desenvolvimentos teóricos, filosóficos, tanto para um plano especulativo, um plano metafísico, quanto para um plano prático, ascético, cotidiano, diário. E a gente capta alguma dessas coisas, mas a verdade é que a gente macaqueia isso. A gente macaqueia isso. A gente deforma isso. Porque nós não conseguimos viver, a maioria de nós, numa instância realmente coerente com a proposta da religião. Isso se dá por quê? Porque nós somos incapazes de imaginar a escala real de valores de Deus. Então você pode até ter Deus na sua boca, né? Deixar de fazer algo que você acha errado por causa de Deus, ou fazer algo certo por causa de Deus.
né? Mas aí você olha para aqueles sentimentos conflitantes que aparecem e você não faz a mínima ideia de como você poderia conceber, né? Porque assim, quando você está em dúvida, porque você não consegue ter uma imagem da imagem fidedigna das circunstâncias. Então, o desafio de viver religião é muitas vezes um desafio não de saber o que é certo e de realizar, né? Então, se eu sei o que é certo, eu simplesmente só preciso chapar, né? Chapar nos meus dilemas diários, aquilo que eu sei. Mas eu não posso fazer isso sem poder conceber imaginativamente o que aqueles valores e aquelas ideias realmente significam nessa circunstância concreta. O que acontece? Acontece que acaba sendo inevitável que o homem caído viva um distanciamento do lar. E é um distanciamento progressivo. Porque ele percebe que os seus desejos são como uma força que o arremessa na outra direção, na direção do mundo terrestre. Então, diante da miséria da imaginação, a gente não conseguir conceber, a gente não conseguir conceber, né? Dar em imagens, com formas concretas, o que a gente tem que fazer no dia a dia. Por outro lado, observar os nossos desejos como forças que nos arremessam na direção do mundo terrestre. Né? A gente acaba vivendo a nossa miséria. E a gente só não se joga, alguns até se jogam, né? Mas né, aqueles que ficam no meio termo, a gente só não se joga de vez no abismo, porque ainda sobram algumas figuras e algumas imagens. Algumas figuras, algumas imagens. Né? Figuras que nos causam um fascínio. Né? Figuras da religião, imagens da religião, histórias da religião, que nos causam um certo fascínio, que vez ou outra aparecem na nossa consciência. Atravessam a gente. E a gente lembra, puxa, eu tenho que ser um pouco melhor. A gente volta a fazer as bobagens, mas aí se lembra, né? A gente tem que ser um pouco melhor. Olha São Fulano, olha Jesus, olha não sei o quê. Né? Aquelas imagens que a gente concebeu, que ficaram mais ou menos gravadas na nossa alma, elas nos impedem de cair totalmente no abismo. Mas a gente fica no estado de miséria, nem lá nem cá. Né? Nem lá nem cá. Na medida que essas imagens vão enfraquecendo, a gente se afasta. Aliás, se essas imagens em si fossem fracas, a gente se jogaria no abismo. Né? É o que acontece com aqueles que não têm nenhuma âncora nos valores da religião. Mas o fato é que né, essas imagens nos socorrem, né? Essas imagens, essas figuras nos socorrem, né? e, e são elas que nos trazem motivação, né? Que nos fazem tentar mais uma vez se aproximar do lar, do outro mundo. Mas o fato é que há também uma distância. Né? Há também uma distância. E a distância é o grande problema para o homem moderno viver bem a religião. Por que a gente não consegue viver bem a religião? Né? Porque em havendo essa distância de nós, da nossa circunstância concreta, com um outro mundo, com o ideal da religião, havendo essa distância que a gente consegue testemunhar, né? Basta um sopro dos nossos desejos, basta um sopro das distrações diárias, para que a gente simplesmente finja, na prática, né? A gente acaba agindo como se a gente aquilo não fosse real para a gente. Então, assim, intelectualmente é real. A gente tem uma noção, né? E aqueles que estudam, né, vão ter uma noção sistemática, lógica, racional, mas não é suficiente, porque não é vivo. Não é vivo. São poucas imagens que a gente nem sabe por quê, né, que permanecem vivas, mas basicamente é para a gente não se jogar de vez. Né? Não se jogar de vez. Então, o Plesso fala de uma necessidade metafísica do conceito de proximidade. É necessário que nós pensemos o conceito de proximidade. E ele tem uma teoria sobre o conceito da proximidade. Um certo ângulo é metafísico, é ontológico, mas ele relaciona com os anjos de uma maneira bem interessante. Mas ele diz assim, ó, a gente se confrontar com isso. Olha só, se não há proximidade,
que sobra para a gente são dicotomias. Aí ele vai aplicando essa ideia de dicotomia em todas as esferas. Política, econômica, né, social, mas até interior. Né? Até interior. Porque o que é uma boa vida? O que é uma boa vida? Para o Plesso, uma boa vida é ter a consciência de duas coisas em você. Duas coisas. Uma é ter consciência de quem você é, do seu eu. Mas também ter consciência de uma outra esfera de consideração de si mesmo, que é o que ele chama de eu ampliado. Eu ampliado. Que é você mais aquelas coisas boas que estão próximas a você e que você está no processo da sua vida absorvendo. Você está se aproximando de coisas que são alcançáveis atualmente para você e que você consegue fazer um certo esforço para praticá-las, mas consegue fazer sem tanto trabalho. Então você tem um eu ampliado. E na medida que as coisas que você está se aproximando atualmente forem totalmente internalizadas, você continua expandindo. Você continua expandindo. E essas coisas são feitas de imagens, né? Coisas que você concebe, comportamentos, hábitos. Né? É bem interessante. Mas aí ele relaciona, isso seria uma perspectiva mais existencial. Mas ele aproxima o conceito, né? Ele toma o conceito de proximidade e ele relaciona com os anjos. E a maneira que ele faz isso, assim, para mim, é uma maneira imperdível, né? Extremamente interessante. O que são os anjos, de acordo com a revelação bíblica cristã? Olha, os anjos, eles são aqueles, em primeiro lugar, né, que são os únicos que estão próximos de Deus. Os anjos na Bíblia são os anjos que estão próximos de Deus. Claro que depois, da cristandade, a gente poderia falar dos santos, né? Mas a princípio são os anjos. A Bíblia deixa isso muito claro. A Bíblia é mais contida ao falar dos santos, né? Mas a Bíblia deixa assim, escrasso, né? Claríssimo, de maneira muito evidente, que os anjos são as criaturas mais próximas de Deus. Mas ao mesmo tempo que os anjos são as criaturas mais próximas de Deus, eles são a nossa vizinhança. Né? Porque você vê na própria Bíblia o tempo todo anjos intervindo na história humana. Né? E depois a teologia, né, a angelologia vai desenvolvendo e a ideia de anjo da guarda. Né? Então, você tem uma criatura que, por um lado, são as criaturas. Essa criatura é a criatura mais próxima de Deus. Você vê anjos ao redor do trono de Deus, comitivas, entidades, dragões como o serafim que viu o profeta Isaías, né? Se você ver a descrição de Isaías 6, é um dragão aquilo. Seres viventes, com quatro rostos, né? Aquelas criaturas cheias de olhos, imersos de glória, que louvam sem cessar, como diz o profeta Isaías, sem cessar ao Criador. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E que servem o Criador o tempo todo. Na angelologia de Santa Hildegarda, os serafins são brasas de fogo que ardem diante do trono de Deus o tempo todo. O tempo todo. Isso por um lado, mas por outro lado, eles estão próximos a nós. Então, assim, os anjos, para eles não tem aquele conceito de Deus abscônditos, né? O Deus oculto, porque eles contemplam a Deus face a face. Né? Tem versículos bíblicos que mostram que os anjos contemplam Deus face a face. O ser humano, se contemplar Deus face a face, morre. Mas, não obstante, eles são a nossa vizinhança. O anjo é o amigo celeste, o anjo é o guia, o anjo é o protetor, é o anjo da guarda. Né? Há alguns santos que dizem que o anjo da guarda vai ser um dos nossos advogados no juízo final. Do ponto de vista prático, diário, o anjo é aquele que se nos oferece como modelo para imitá-lo. Há um conceito na teologia, né, derivado da imitatio Christi, que é a imitatio angeli, a imitação do anjo. A imitação do anjo. Né? E o Plesso vai trazer todas essas ideias para dizer que os anjos, a angelologia é uma solução para a crise da proximidade moderna. A crise da proximidade moderna tem que ouvir, né, o que os anjos têm a dizer. O que os anjos têm a dizer.
É, isso é extremamente interessante. Tá? Olha só, os anjos preenchem, se você olhar para esses dois lados, né? Contemplam a face de Deus ao mesmo tempo que são os nossos protetores. Os anjos preenchem o abismo que há entre Deus e os homens. E você vê isso através do próprio nome anjo, que significa mensageiro. Mensageiro é alguém ou algo que leva uma mensagem de alguém para alguém. Se o nome dessas criaturas é anjo, elas fazem isso o tempo todo. Então elas estão o tempo todo levando mensagens de Deus para os homens. E talvez a gente pode dizer trazendo também. Levando e trazendo. Levando e trazendo. Bom, agora, a teologia cristã diz que existem diferentes e diversos anjos. O que isso significa? Isso significa que no intervalo entre Deus e os homens há uma espécie de sociologia celeste. Essa é a expressão do Plesso. Há uma espécie de sociologia celeste. Então, as hostes angélicas se dividem quanto a grau e capacidade, e isso significa, né, uma organização, uma ordem de Deus, dessas funções angélicas, né, que falam de algo análogo à organização que nós fazemos nas cidades. Né? Então, assim, dependendo das referências que você vai usar, tem até doutores da igreja, né, doutores romanos, né, da Igreja Católica Romana, que vão atestar, né, que há anjos para cada uma das pessoas, mas há anjos para tempos, fases da história, que são governadas por certos anjos. Há anjos para lugares, né? Então países têm anjos, cidades têm anjos, anjos guardiões, anjos patronos. Né? Existem anjos para os elementos. Os quatro elementos da realidade são governados por quatro anjos. Né? Há anjos para as árvores, para os animais, anjos que governam o processo natural daquele ente. Há anjos para os corpos celestes. Né? Há o anjo da morte, há o anjo do mar, há o anjo da misericórdia, o anjo do perdão, o anjo do castigo, o anjo da paz. Né? Dentro da tradição cristã, você vê vários autores trazendo, né, essas possibilidades para enxergar, né, a atuação dos anjos, né, na criação. De modo que a gente poderia resumir, então, se é assim, a gente poderia resumir, então, que tudo o que existe, e não somente tudo o que existe, tudo o que acontece, ou seja, também no âmbito temporal, tudo que existe e tudo que acontece na natureza tem o seu anjo governante. Tudo que existe, tudo que acontece tem o seu próprio anjo. E o fato de haver hierarquias entre os anjos implica que toda essa panaceia, todo esse conjunto de governos, né, possuem gradações. A escada de Jacó, né, de onde ele vê anjos, tem degraus. Então há gradações entre o homem e Deus, e isso é atestado por tantas funções da natureza, por trás da natureza, por trás dos bastidores. E isso é extremamente interessante e sugere, né, já várias ideias. Já sugere várias ideias. Mas então, né, me olhando como indivíduo e tentando vislumbrar Deus, há um intervalo entre eu e ele. Mas há anjos entre eu e Deus. E anjos de diversas funções, ou seja, uma distinção horizontal, mas anjos também de diversas hierarquias. Então eu tenho degraus feitos de criaturas vivas entre mim e Deus. Entre mim e Deus há degraus, gradações. O Plécio vai interpretar disso a ideia de que os anjos são como filtros místicos. E isso é bem curioso, porque há precedente na tradição cristã de que determinados fatos místicos eles são mediados por anjos diferentes. Por anjos diferentes. Você toma um compêndio de teologia
a, de São Tomás, a ideia de que o anjo da guarda, por exemplo, esse primeiro nível, ele te inspira no mesmo plano que as ideias. Né? Então tem as ideias, os inteligíveis, então o anjo da guarda te inspira nesse nível. Mas o arcanjo, quando ele te toca, quando ele te toca, ele já te toca no nível que só é concebível pela fé. Então tem coisas que nós, né, entendemos, né, dentro da psicologia medieval católica. A fé não é uma operação da vontade, é uma operação da inteligência, que seria a inexplicável adesão a um fato que, diferente dos fatos intuídos pelo intelecto natural, o fato ele é maior que o intelecto. Quando você crê em algo por fé, o objeto de fé é maior do que a sua inteligência. Mas você adere a ele com a certeza idêntica à certeza de como quando o teu intelecto, né, absorve algo. Veja, quando você entende uma coisa, é porque a sua inteligência é maior do que o objeto, em um certo aspecto, em um certo sentido. Mas quando você crê em algo, um objeto de fé, é porque aquilo é maior do que a sua inteligência. A sua inteligência não consegue comportar aquilo, mas você adere. Você adere. Esse é o termo que acho que é Jean Dajou usa, né? Adesão do intelecto. A adesão do intelecto seria a operação da fé, a operação da inteligência que crê em algo. Então, quando você crê em algo, você já passou a crer em algo, tipo, você estava pensando, você estava estudando, aí já estou em dúvida, não sei se eu vou ser católico, aí vai estudar sobre milagre eucarístico, vai estudar sobre aparição, sei lá, alguma coisa do agora eu creio. Sabe o que aconteceu? Um arcanjo tocou você. Se você crê em algo, você tem adesão intelectual, né? Adesão intelectual é um sinônimo de fé. Você tem fé em algo. Porque não foi um anjo que te inspirou, foi um arcanjo, segundo São Tomás. Aí as virtudes já estariam operando no nível dos milagres. Enfim, porque aí a angiologia de São Tomás é incrível. Isso é um ponto à parte, né? Só para a gente pensar nisso. Tá? Então, o nível dos inteligíveis, o nível do milagre, o nível da fé, né? Dos objetos de fé, o nível do milagre, né? Gosto de chamar de milagre na teologia do Olavo, né? Fato concreto. Já seria a terceira ordem dos anjos, já se comunicariam com a gente nesse plano. Né? Então, imagina, né? Três planos, imagina, né? Falta seis. Uh, há quem diga, por exemplo, que se é um santo que é chagado, que passa a ter os estigmas de Cristo, isso se dá através de um serafim. Isso se dá através do serafim, porque foi um serafim que se revelou a São Francisco, o primeiro estigmata, né? da história. Bom, veja que a reflexão do Plessio é sobre o problema da dicotomia, né? Da distância, do intervalo que há entre Deus e os homens. Então, a gente pode colocar essa questão assim, né? Qual que é o grande problema da dicotomia? E assim, primeiro a gente tem que entender que a dicotomia é útil. Você ter pares de conceitos como concreto e abstrato, por exemplo, é muito útil. Você distingue, planos de consideração das coisas entre concreto e abstrato, isso é muito útil às vezes. Distinguir entre sensível e intelectual, isso é muito útil às vezes. Várias vezes, né? Melhor dizendo. Mas o problema é que dependendo do jeito que você considera coisas assim, não há uma passagem de uma coisa para outra. Então pense comigo, quanto que uma coisa que é abstrata precisa mudar, começar a ser concreta? Quanto que uma coisa concreta precisa mudar para passar a ser abstrata? Quanto que deve ser abstraído de uma coisa sensível para ela se tornar intelectual? Ou para você ter uma versão intelectual? Uma espécie separada da coisa? Quanto? Dá para quantificar isso? Não dá para quantificar isso. A questão é que uma observação inteligente da realidade mostra que é possível haver processos. É possível haver processos.
Você está pensando em algo assim, puxa, mas eu acho que isso aqui está muito abstrato ainda. Aí você vai procurando preencher aquilo de notas. Há um processo. Até aquilo ficar mais concreto. Não chega a ficar totalmente concreto, mas fica mais ou menos concreto. Então nunca é totalmente abstrato, nem nunca é totalmente concreto. Nunca é totalmente sensível, nunca é totalmente intelectual. Mas a gente, quando a gente trabalha com essas distinções, que em si são abstratas, né? A gente perde esses interregnos, esses entremeios. A gente perde. E o Plessio diz que isso faz muito mal, porque de repente a nossa vida está decepada, a nossa vida que se dá muitas vezes entre uma coisa e outra. Então pensa nessa questão. Quanto uma coisa que é abstrata precisa mudar para virar concreta? Dá para quantificar isso? E diz o Plessio que até em dicotomias assim, concreto e abstrato, até em dicotomias assim, os anjos estão governando as esferas intermediárias. Porque são eles que preenchem o maior dos intervalos entre Deus e os homens. Então todas as esferas intermediárias da realidade são governadas por anjos. Os processos que se dão são governados por anjos. E qual é o trabalho do demônio? O trabalho do demônio é agravar as dicotomias. Enquanto os bons anjos querem aproximar e desfazer das polarizações, o diabo quer agravar a dicotomia. Para você parecer cada vez mais distante de Deus. Para o seu pensamento ser cada vez mais distante daquilo que você vive de fato. Para que você tenha uma vida intelectual de um lado, né, e uma vida prática de outro. Isso é o trabalho do demônio. Isso é o trabalho do demônio. Mas é interessante quando a gente olha para as experiências visionárias. Porque qual que é a grande questão das experiências visionárias? E sempre vai ser uma questão. O quanto que elas são reais e o quanto que elas são irreais. Esse é, é a grande dicotomia entre experiências visionárias. Aparições marianas, determinados milagres, viagens fora do corpo, raptos, aparições, utilizando os termos da teologia, raptos, aparições, visões. Quando vem alguém analisar, né, por exemplo, né, se vem alguém representando a Santa Inquisição da igreja, essa pessoa vai te perguntar um monte de coisa, vai te colocar, né, em dúvida, vai analisar aquilo. Bem interessante o caso da aparição de Simbras, né? É o único caso onde Nossa Senhora, através da vidente, aceitou falar com, né, um investigador, um inquisidor. E aí, para saber que era Nossa Senhora mesmo, o inquisidor começou a fazer perguntas em outras línguas que a criança, né, que era vidente, não conhecia. Começou a dizer heresias para a criança perguntar à aparição se eram heresias mesmo, né? E a aparição ia. É interessante que ele até trocava, né? Tipo assim, não, mas a igreja ensina na verdade isso aqui, não ensina isso aí, não, você não é inversão, né? Você não é inversão com a teologia. Aí a aparição dizia, não, isso aí tá errado, ele tá te enganando. É muito interessante, né? Muito interessante. Mas veja, é, esse tipo de investigação se baseia no fato de que você não consegue distinguir claramente o que é real do que é irreal numa experiência visionária. E veja, o Bless vai dizer que essa categoria de fenômeno tem que ser assim. É próprio da fenomenologia visionária haver uma ambiguidade entre real e real. É próprio desse tipo de manifestação. Por quê? Porque o visionário, o vidente, ele deu uma olhada no mundo dos anjos. Essa é a proposta do Andrei Plesso. É que o visionário é aquele que abriu uma porta e olhou e vislumbrou um pouco de como é o mundo dos anjos. Aquilo que o visionário vê, né? Em alguma medida, é o mundo dos anjos. É ali que estão os anjos. E é para ser assim mesmo, meio humano, meio divino, misturado, confuso, ambíguo. Né? E também há, claro, há o trabalho, por exemplo, da igreja, quando ela vai selecionar o que é seguro do que não é seguro desse tipo de experiência, porque é muito fácil demônios promoverem isso. Há também, né, muita analogia com fenômenos psicológicos, né? Todo dicionário parece um pouco esquizofrênico. Então a igreja tem que saber separar as coisas. Mas a igreja não pode querer falta de ambiguidade. A igreja tem que entender que a ambiguidade consiste
A ambiguidade, ela está na consistência desse tipo de fenomenologia. E por isso que essa fenomenologia ela é angélica. Ela é angélica. Tá? Então, histórias que ficam entre mito e história, que não dá para colocar direito, né, num plano ou outro. Você toma, por exemplo, né, São Jorge e o Dragão. São Jorge e o Dragão. Onde aconteceu? Né? Se não existem dragões no mundo que a gente conhece. Então, hoje em dia não existem. Né? Se não existem dragões, né? Onde foi que São Jorge venceu o dragão? No mundo dos anjos. No mundo dos anjos. Você não pode dizer que uma história como São Jorge e o Dragão não aconteceu, porque os fiéis, desde que São Jorge é invocado na liturgia da igreja, ele é invocado como aquele que matou o dragão, e a liturgia não pode passar para os fiéis mentiras. Então, se é uma lenda porque não aconteceu de modo nenhum, a igreja estaria se contradizendo, porque a própria igreja atesta que, do ponto de vista litúrgico, o que a igreja passa para os fiéis liturgicamente faz parte do magistério infalível dela. Então, como é que o magistério infalível vai passar para a gente, para os fiéis, para os piedosos, para aqueles que têm, de repente, né, a é, devoção a São Jorge? Eu não sei se Santa Marta na liturgia é invocada como aquela que aprisionou o dragão, né? Mas São Jorge é. São Jorge é. Então, né, como é que a igreja passaria isso para a gente? Né? Não faz sentido. E você pega livros como a Legenda Áurea, né? Você vai ter histórias que não podem ter acontecido, ou talvez não tenha acontecido. Pode, sempre pode, né? Mas que é muito possível que não tenha acontecido nesse plano terrestre. Mas aconteceu. Você não pode dizer que não aconteceu. Né? Do mesmo modo, é nesse plano que teriam acontecido, né, histórias que fundamentaram mitologias distintas dos povos. É por isso que, em alguma medida, há revelação nas mitologias, nos livros sagrados, de religiões que já morreram. Em alguma medida há uma captação. É claro que pode ser demoníaca também, né? Mas há uma captação de um outro plano. Né? Há um registro desse plano intermediário. E veja, quando a gente aplica isso à vida interior, quando a gente aplica isso à vida interior, o próximo ainda vai chamar os anjos de duplo celeste. Né? O que? O celeste, um eu superior, né? Uma versão sua perfeita. O seu anjo da guarda é uma versão sua perfeita, um modelo para você. É um modelo para você. De modo que até em determinados sonhos que você se vê duplicado, né? Pode ser o seu anjo ali, pode ser o seu anjo ali. Aí você tá falando o quê? Mas eu não tô ortodoxo falando isso aí. Né? Mas aí que tá. Eu tenho um amigo que já conversou com um certo monge, não vou falar nomes, né, para evitar qualquer tipo de problema. Ele conversou com um certo monge, sobre o anjo da guarda, é um monge de uma ordem, né, dedicada aos anjos, ordem católica. E o monge utilizou uma expressão muito parecida com essa. Uma expressão muito parecida com o duplo celeste, para falar do anjo da guarda. Isso é claro que você e o anjo da guarda são duas pessoas diferentes. Né? O anjo é uma pessoa também. Claro que vocês são duas entidades distintas. Mas o modo de ser do anjo, se ele está destinado desde a eternidade para você, e você é destinado desde a eternidade para ele, o modo de ser do anjo, é evidente que vai ter algum tipo de modelagem em relação a você, de ideal em relação a você. É evidente. E o próprio fato do anjo ter, né, acesso, né, a camadas internas, né, a camadas íntimas do seu coração, também propicia isso. Então, isso não seria algo necessariamente e apenas ortodoxo. Então, você tem a psicologia moderna que, assim, ela é muito boa em descavar camadas subterrâneas da alma, noturnas, mórbidas, né? Coisas às vezes até impessoais, coisas que existem na gente, mas chega a um nível de impessoalidade, né? Mas ignora uma outra parte da religião e diz, ó, isso aí é só metade do trabalho, e talvez não seja nem tão útil, como diria o venerável, né? Agora vai ser beato, Fulton Sheen, isso é só metade do trabalho. O Fulton Sheen diria que
É perigoso olhar para certas coisas da alma, né, diretamente. A gente tem que olhar meia luz. Né? Tem coisas na escuridão na alma que é melhor não olhar diretamente. Melhor olhar através de um exemplo, através de um ensino. A psicologia fica, né, se revolvendo com essas instâncias da alma. A religião de Deus, meu filho, isso aí é só metade do trabalho. Né? Há uma outra parte da alma que demanda uma fenomenologia da luz. Né? Onde é que na sua alma ocorrem as inspirações? Qual é o fundamento da motivação que você tem para fazer as coisas? Você acha que a motivação vem de onde? Da testosterona? Né? O fato de você ter vitalidade, de ir lá e ter garra, e conquistar, né, e fazer coisas, de onde isso vem? Então tem uma parte iluminada da luz. Né? A gente pode usar a antropologia do Evagrio Pontico, né? O Santo Padre. Né? Evagrio Pontico, na teoria dele dos logismoi, ele tem uma corpo, alma e espírito. Né? Ele tem uma antropologia ternária. Mas em relação à alma, ele fala muito pouco de psicologia moderna. Ele basicamente, né, fala da instância da alma como uma espécie de pit stop de criaturas. Então, o tempo todo, você está sendo atravessado por criaturas inimagináveis que pousam na sua alma e deixam algo lá. E marcam você. E se o Evagrio Pontico dá certo, e existe uma instância na alma, né, que ela produz muito, de si ela produz muito pouco, ela na verdade é mais receptiva, ela é mais receptiva de, de ideias externas. Mais próximo disso será, sei lá, cultura, influência cultural, não é disso que o Evagrio Pontico está falando. Né? Você é um ponto de entrada e saída de criaturas inteligentes, boas e más. Boas e más. Né? De modo que tem muita coisa que você chama de minha ideia, porque apareceu na sua cabeça. Né? Apareceu como uma vontade sua. Você olha para você, não estou afim de fazer algo. Então, obviamente, sou eu que quero. Né? Pensei tal coisa, então, obviamente, sou eu que penso. Só porque você testemunha de dentro para fora não quer dizer que veio de você. Essa é a proposta do Evagrio Ponte. Só porque você testemunha aquilo aparecendo na sua cabeça, aí tem o seu sotaque, a sua voz, né? Se envolve com suas memórias, com sua imaginação, não quer dizer que veio de você. Não quer dizer que veio de você. Entende? Tanto é que o Gregório Palamas, né? O Gregório Palamas, ele distinguiu dois tipos de imaginação e que o trabalho do fiel é passar a vida inteira, né? Passar a vida inteira até criar o discernimento da imaginação humana, a imaginação da alma e a imaginação divina. Há uma imaginação divina, há uma instância na alma que forma imagens, que também forma imagens, mas que são imagens luminosas. São imagens luminosas. E o Plesso, né, eu não acho que é equivalente, ou tão equivalente, ou totalmente equivalente. O Plesso faz um paralelo da imaginação divina do Palomas, do Gregório Palomas, com a Imaginatio Vera do Paracelso. Né? Eu acho que a Imaginatio Vera do Paracelso é muito inferior, mas o que é um paralelo lá, né? Porque a Imaginatio Vera do Paracelso, o Paracelso também foi filósofo em certo sentido. Né? Ela se distingue da imaginação, porque a imaginação comum lida com sensíveis, então representações das coisas sensíveis. E a razão, né, no Paracelso lida com os universais lógicos. Então, você tem os universais lógicos de um lado, você tem, né, os sensíveis particulares de outro. O que é imaginácio vera? O pessoal fala de imaginácio vera como se fosse uma coisa assim, oh meu Deus, extraordinário. Não, imaginácio vera significa pensar com imagens. Significa pensar com imagens. E ocorre que no processo de pensar com imagens, você acaba encontrando imagens que não parecem ter te ocorrido dos cinco sentidos. É isso que é imaginácio vera. Imaginácio vera não é um negócio extraordinário, meu Deus, que aí os místicos, apenas os místicos acessam, não. Os místicos, aqueles que têm experiências visionárias sustentados pelo imaginácio vera. O imaginácio vera é que dá a capacidade da alma para instanciar, né, para perceber aquilo. Mas todo mundo tem a imaginácio vera. A imaginácio vera seria, né, o pensar com imagens. O pensar com imagens, de uma imagem passar para outra e de meditar nela, contemplá-la. Né? Isso é imaginácio vera, é apenas isso. É apenas isso. A princípio é apenas isso. Né?
Porque essa imaginação, esse pensamento com imaginação, ele nem é tão racional. Ele nem é tão racional. Nem é tão sensível. Né? Porque aparecem certas imagens como que de uma origem, né, que você não consegue, eu não sei, eu não consigo fazer a anamnese dessa imagem na minha cabeça. Não sei exatamente de onde ela veio. Né? É a prova de que nós teríamos acesso a imagens, né, a imagens externas, né, a imagens externas para além dos cinco sentidos. Né? Então, ele faz algumas perguntas e responde, eu só acho bem interessante. Né? O mundo dos anjos é objetivo? Aí ele diz, não, se objetivo significa localizado. O mundo dos anjos é autônomo? Aí ele diz, não, se autônomo significa exterioridade. O mundo dos anjos está na fronteira do exterior com o interior. Porque, veja, ele responde de outro jeito. Isso aqui já são minhas palavras, tá? Minhas palavras interpretando ele. Porque, veja, para os anjos, você não é um limite. Você tem que entender isso. O anjo é uma criatura além do ser humano. Para nós, um outro ser humano é um limite. Não dá para saber o que o outro ser humano vai fazer, o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Veja, para os anjos, você não é um limite. Você não é um obstáculo para o anjo, entendeu? Né? Os anjos, ao mesmo tempo que estão diante de Deus, eles estão diante de você. Eles estão diante de você e de Deus ao mesmo tempo. O que o anjo não vê? Né? O anjo não vê os mistérios intratrinitários de Deus. Os anjos não vê, né, os segredos que Deus quer comunicar de maneira muito única a seus santos. Os anjos não veem, né, o mistério da inabitação trinitária na alma. Ou seja, o que tem de limite em você para um anjo é o que Deus ocultou em você. Aquilo que Deus ocultou em você, aí o anjo não consegue ver. O anjo não consegue ver, mas veja, você não é um limite para o anjo. Então, essas potências mais baixas, como memória e imaginação comum, né, e até alguns raciocínios, é claro que os anjos conseguem ver, né, ler pensamentos, é evidente que eles conseguem. Né? Agora, alguns mistérios de uma ordem, né, uma ordem superior, na sua própria alma, né, aí, então, se Deus ocultou esse negócio em você, o anjo não vai conseguir ver. Né? Em parênteses, em relação ao anjo da guarda. Porque o anjo da guarda ele tem uma permissão especial, isso não é dogmático, né, mas é um testemunho comum dos santos. Né? O anjo da guarda ele tem uma permissão, digamos assim, mais especial, né, e ele consegue ver um pouco mais, ele consegue ver mais claramente, né, o que se passa no seu coração. O coração é uma instância importantíssima, esquecida na filosofia. Né? Faço minhas palavras, as palavras do Von Hildebrand. Né? A filosofia perdeu muito quando excluiu o coração e ficou apenas com a inteligência e a vontade. Do Hildebrand, né? Chamado carinhosamente de doutor do século XX pelo Bento XVI. Né? Alguém que a gente tem que ler, com certeza. Mas então, o seu anjo da guarda ele consegue ver, testemunhar de maneira clara o que se passa no seu coração. Mas o seu anjo da guarda, porque ele tem uma espécie de compleição para isso. Né? Não é assim uma permissão, porque Deus deixa. Né? Não é como se fosse uma questão de permissão deontológica. A compleição do seu anjo da guarda permite isso a ele. Mas até o seu anjo da guarda, até o seu anjo da guarda, enquanto ele está lá contemplando a imagem de Deus no homem, né, que são uma das coisas que o anjo da guarda faz, ele contempla o protegido, buscando a imagem de Deus no protegido. Né? Ele se depara com alguns mistérios que ele não entende direito. Né? E mistérios que Deus colocou lá. E aí é evidente que ele contempla você para entender esses mistérios. Né? O seu anjo da guarda contempla você, a imagem de Deus em você, né? Para tentar entender esses mistérios que Deus coloca na sua alma. Né? Que Deus coloca na sua alma. Né? Então, o mundo dos anjos ele é subjetivo? Aí o Plécio responde: não, se subjetivo significa inventado ou imaginário, né? Algo limitado a um delírio solitário. Né? Como as imagens, né, são feitas através de formas, de formas não, as imagens são feitas através de forças externas. Forças externas são independentes da gente. Né? Isso dá uma certa objetividade às imagens formadas por esses anjos, né? Que outras pessoas vão ver. Né? Mas como? Olha só.
quando essas imagens angélicas, né, propiciadas pelos anjos, sustentada pelos anjos, né? No caso, eles estão manipulando os limiares, né, do mundo sensível e do mundo espiritual. Os anjos estão manipulando os limiares, eles formam imagens, eles sugerem imagens. Né? Quando isso é manifesto para você, a coisa sempre se dá de maneira existencial. Então, quando uma coisa é feita para você, para que você veja, para que você entenda, isso acontece todo dia, o tempo todo. Né? Algumas notas para você são só para você. Algumas notas para você são só para você, vão ser subjetivas. Né? Mas o fundamento daquelas imagens é objetivo e outras pessoas podem ver. Né? Isso sustentaria metafisicamente, né, a objetividade, uma certa objetividade das imagens, né? Embora a gente não estaria falando necessariamente de mundo, né, objetivo. Né? O mundo dos anjos é psicológico? Né? Eles, obviamente, não, porque o mundo dos anjos não é um acidente, né, da vida interior, né? É algo que atravessa a vida interior. Pois muito bem, né? Eu me estendi um pouco mais nessa posição porque ela é extremamente interessante, né? E vocês vão ver como que essas cinco propostas elas não são excludentes. Né? Ah, eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou parar esse vídeo aqui e vou trazer as outras duas propostas num outro vídeo que também vou deixar disponível, né, no YouTube.